Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu tenho uma conversa muito boa com todos e com todas, e também é um dia muito significativo para mim, porque desde 2011, quando lancei junto com os meus amigos, o professor Jorge Lasmar e o professor Rodrigo Corrêa Teixeira, a primeira edição do nosso livro Oriente Médio, passados aí 14 anos, nós conseguimos então lançar a segunda edição do nosso livro Oriente Médio, né? Então, estou muito satisfeito, estou muito feliz. Recebi aqui da editora Juruá, a quem agradeço imensamente o trabalho, né, nesses últimos anos que tivemos juntos para poder fazer essa edição que ficou muito bonita. Né? Nós passamos de 120 páginas para praticamente 200 páginas e me deu muita satisfação porque nós pudemos não só revisar, né, o livro, mas também ampliarmos o livro. Nós ampliamos o livro e nós colocamos ali mapas inéditos para uma discussão que é essencial do mundo que a gente vive hoje, né? Um mundo em franca transição, transformação, e o Oriente Médio, mais uma vez, sendo essa guia, né? Esse elemento que puxa a política internacional, fornecendo ali elementos de muita tensão para a política internacional. Então, estou muito feliz com né, a chegada do livro. Nós temos a intenção de lançá-lo numa livraria aqui em Belo Horizonte. Em breve nós já vamos deixar aí público a livraria que nós vamos lançar o livro. Nós vamos fazer primeiro o lançamento na PUC, lá no nosso Departamento de Relações Internacionais, no campus Coração Eucarístico. Depois vamos lançar também no campus Lourdes. E mais na frente vou conversar com a Academia da Polícia Militar, né, para poder também lançar o livro lá para os nossos amigos da Academia da Polícia Militar. Mas muito feliz e gostaria de compartilhar brevemente, rapidamente, um pouco sobre essa obra, né? Um pouco sobre o conteúdo dessa obra que vai nos ajudar a entender toda essa complexidade que é o Oriente Médio. Então vejam só como que a capa mudou. Hoje nós temos uma capa diferente, né? E aí agradeço a equipe técnica gráfica ali da Juruá, que foi muito feliz na busca dessa arte que vai inserir ali a primeira capa do livro. E os meus amigos, né? Não são meus colegas, são talvez os maiores pesquisadores em suas respectivas áreas, né? Eu trabalhando no Oriente Médio, o conflito palestino-israelense, o conflito no Líbano, Síria, Irã, né? O professor Jorge Lasmar, a referência de terrorismo no Brasil, de inteligência e terrorismo, crime organizado, junto com o professor Rashmi também, colega nosso do programa de pós-graduação em Relações Internacionais, né? Eu, professor Jorge, somos membros permanentes do programa, e meu também amigo, irmão, assim como o professor Jorge, professor Rodrigo Correia, que é professor do programa de pós-graduação em Geografia, né, um baita programa, e também professor do Departamento de Relações Internacionais. Né? Nós três somos colegas e desde 2011 trabalhamos com esse livro e agora lançando a segunda edição revisada, aumentada do Oriente Médio. Então, muito feliz com a parceria que continua nesse ano. Então, o livro ele é dividido basicamente em duas partes. Uma primeira parte muito geográfica, histórica, trabalhando questões ligadas à sua geografia física, à sua vegetação, sua população, às questões econômicas. Então, do ponto de vista geográfico, a necessidade de compreender, né, o plano da paisagem e também dos povos que ali estão. E, ao mesmo tempo, a história do Oriente Médio, né, as civilizações antigas que ali passaram, o papel do judaísmo, do cristianismo e do islamismo na configuração das forças políticas e sociais da região. Então nós vamos trabalhar com todas essas questões na primeira parte do livro, a criação desse Oriente Médio moderno, a criação dos estados, como que as fronteiras vão surgir ali. E depois desse background formativo muito importante, a parte 2 nós dedicamos a explicar os principais conflitos do Oriente Médio. Aqui também tivemos avanços importantes, né? Na parte 2 a gente trabalha o conflito palestino-israelense, talvez o conflito
mais intratável e mais persistente, e, e ali também nós conseguimos ampliar bastante essa discussão. A guerra Irã-Iraque, a primeira guerra do Golfo, o Iraque também tem uma questão muito importante a ser compreendida no Oriente Médio. Logo depois também o Líbano, peça-chave de tudo aquilo que acontece na região, na atualidade. E entramos no capítulo 3.5, né, a Revolução de Jasmim e a Primavera Árabe. E dentro da Primavera Árabe, nós vamos então discutir a questão no Egito, na Tunísia, a questão do Iêmen, e com muito cuidado também na Síria, de como que, e no Bahrein, também trabalhamos um pouquinho no Bahrein, para que o leitor possa ter uma ideia dos países que mais sofreram com a Primavera Árabe. A Líbia também, nós tratamos um pouco a Líbia, para que vocês possam ter uma ideia mais clara da Primavera Árabe. Logo depois, uma discussão sobre democracia e direitos humanos no Oriente Médio e um exercício super legal, um exercício, isso para os meus alunos de geopolítica é um prato cheio, porque nós vamos trazer, né, uma perspectiva de um geopolítico inglês formidável, da geopolítica clássica, que é o Halford Mackinder, para compreender um pouco a natureza dos conflitos do Oriente Médio, né? Pensando aí o Oriente Médio como se fosse um heartland regional, né? Um trabalho parecido com alguns geopolíticos brasileiros que vão imaginar a possibilidade da Bolívia, ali na década de 30, 40, né, ter sido um heartland na América do Sul. Então isso a gente faz no finalzinho. Uma outra coisa que me deu muito prazer foi ter feito, eu fiz os 35 mapas dessa nova edição. Então, nos mapas que já existiam, revisei e ampliei, quase que dobrei o número de mapas, e mapas que me deram muita satisfação de ter cartografado, né? Resultado do meu doutorado no programa de pós-graduação Tratamento da Informação Espacial da PUC Minas, a quem eu também tenho muita gratidão, né? Então, 35 mapas. E aí, para que vocês tenham um pouco de noção dos mapas, né? Esse é o mapa que eu faço uma comparação escalar do tamanho do Oriente Médio com a Europa e com o Brasil. Claro, com as distorções aí de uma projeção de Mercator, né? Mas mostrando qual o tamanho do Oriente Médio, né? O tamanho do Brasil, o tamanho da Europa. Um outro mapa que eu acho muito importante, porque existe no senso comum a ideia de que o Oriente Médio é uma região dos árabes, mas não. Existem vários outros povos importantes que estão aí. Então, essa cor cinza, os árabes, essa cor mais clara, pontilhada, né? Os persas, aqui a Turquia, que vive hoje um momento efervescente, com Erdogan e a oposição turca, aqui os curdos, aqui os judeus em Israel. Então, esse é o mapa que me deu prazer também, que foi tentar buscar cartografar a posição e a região, né, desses outros grupos étnico-linguísticos do Oriente Médio. Esse também foi para mim uma realização, porque eu sempre falo para os meus alunos na pós-graduação, né, tanto na especialização sobre o Oriente Médio, que abrimos agora a nossa nova turma, para que os alunos saiam especialistas no Oriente Médio, e também no nosso programa de pós-graduação em Relações Internacionais da PUC, ambos da PUC Minas. Eu sempre falo com eles, os ingleses prometeram aos árabes um grande Estado Árabe unido. Ah, professor, mas de onde que veio isso? Cartas Hussein McMahon. Ah, mas isso não existe. Existe. Então, eu trouxe as cartas Hussein McMahon. Na tradução das cartas, busquei os limites que foram acertados entre o emissário McMahon e o xerife de Meca, Hussein. Nós estamos falando aqui do responsável, né, daquela rebelião árabe, da revolta árabe contra os otomanos. E eu, então, cartografei o que seria essa proposta de Reino Árabe Unido, que está dentro da Carta 4, que o McMahon envia para o Hussein. Então, isso me deu também um super prazer poder cartografar, né? Aqui, uma cartografia mais recente, em que eu pego imagens da NASA para poder mostrar as áreas mais afetadas pela explosão do depósito, né, de fogos de artifícios, depósito 12 em Beirute, e as zonas mais afetadas pela explosão, que foi quase que uma
explosão semiatômica, né? Pensando do ponto de vista destrutivo. Também está lá no nosso livro. E ainda mais recente, tratando questões ligadas ao conflito palestino-israelense. Esse mapa vai mostrar as cidades que foram alcançadas pelo Hamas, ali com operativos por terra, no dia 3 de outubro de 2023. Aqui, por outro lado, as zonas mais bombardeadas de Gaza e mais destruídas de Gaza pela Operação Espadas de Ferro, feito por Israel. E esse último mapa mostrando 2 pontos essenciais para a compreensão do conflito palestino-israelense hoje em Gaza, que seria o corredor Netzarim e o corredor Filadélfia. Né? Hoje o pomo da discórdia seria a presença ou não de Israel em Gaza, como que fica com Hamas. Isso tudo está no meu livro, né, no nosso livro, o que mostra a atualidade do livro para o leitor que queira, então, conhecer bem, compreender bem a geopolítica, né, e a história do Oriente Médio como um todo. Em razão disso, né, eu convido a vocês que vá até o site da Juruá, ou até mesmo na Amazon, está disponível na Amazon também, adquira seu livro e depois me dê um feedback se gostaram ou não. Né? Tenho certeza que vocês vão gostar. É um livro que tem a mão de 3 especialistas. Né? Eu e o professor Lasmar temos trabalho de campo no Oriente Médio. O professor Rodrigo, especialista em África, norte da África, Ibn Khaldun. E eu tenho certeza que esse livro ele pode ser uma referência para quem gosta, né, de ter uma porta de entrada para os estudos sobre o Oriente Médio. Né? É um livro acessível, é como se fosse uma primeira entrada muito qualificada para aqueles que têm interesse em trabalhar o Oriente Médio. Não é uma coleção de artigos, não é uma sucessão de capítulos de várias pessoas escrevendo sobre vários temas, não. É um livro sobre o Oriente Médio. O que nós consideramos, como que nós consideramos essa região, o porquê que nós a denominamos Oriente Médio, de onde vem esse nome, como ela foi constituída, suas principais características e os seus principais conflitos. Então, convido vocês a participarem dessa nova etapa e coloquem aí depois nos comentários o que vocês acharam da obra, por favor. Um abraço a todos, saúde e alegria e até a próxima.